Pena de morte. Como olhar a pena de morte? A pena de morte é válida? Não é válida? O que fazer com a pena de morte? E aí eu pedi para o irmão, nome do irmão, por favor? Ricardo, para ler esse texto. E aí a gente lê esse texto que é tão direto, né? Ele não dá muita base de interpretação, ele é direto. Aquele que matar será morto. E por que eu escolhi esse texto como para abertura dessa nossa ideia, né? Porque a Bíblia, irmãos, e não só nesse sentido, né? Não só nesses assuntos, digamos, mais rebuscados, mas em todo ela, a Bíblia tem que trazer para a gente um sentido de buscar o que a Bíblia tem a trazer para a gente. Para quem estuda a Bíblia, eu espero que todos nós, né, façamos isso, estudemos a Bíblia, né, que é maravilhoso isso. Você vai ver que do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai encontrar maneiras de estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro como se fosse um jornal, ou a Veja, ou seja lá qualquer livro que você vai lá, abre, lê um pouquinho, né, e beleza, já cumpri a minha função para hoje, né? Não é isso. A Bíblia é um livro para ser estudado. Buscar o que ela tem para trazer para vocês. Eu costumo sempre falar isso, né, nas minhas mensagens, nas minhas aulas, ou lá quando eu estou dando a escola da Bíblia, né? O ensino da Bíblia, o ensino de Jesus, a maneira de ensinar é fazendo com que a pessoa chegue à sua própria conclusão. Se você pegar Jesus, todo o ensinamento de Jesus, durante os 3 anos e pouco que ele ficou na terra, sempre quando alguém chegava para ele com uma pergunta, pode reparar, ele sempre respondia essa pergunta com uma outra pergunta. Para quê? Para fazer com que aquela pessoa pensasse e chegasse na sua própria conclusão. Um exemplo clássico, lembra do jovem rico? Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria uma resposta direta, né? Vai lá, faz isso, faz aquilo, beleza. Mas Jesus não deu uma resposta direta. Jesus falou, o que diz a lei, né? A lei diz isso. Beleza, segue isso que você está. Não, mas Senhor, eu já faço tudo isso. Mas falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E aí, o que Jesus está fazendo para ele? Pensa. Você diz que você já faz tudo, mas será que faz tudo? Pensa na sua vida, coloca isso, põe o tico e o teco para funcionar. E aí, o que ele fez? Ele começou a pensar e falou, não, isso não é para mim. E sempre quando Jesus ia ensinar, ele sempre fazia isso. Então eu convido vocês a passarem, se é que não fazem isso, passarem a olhar a Bíblia desse jeito. E é isso que eu quero trazer aqui nesse texto, nessa ideia que o Ailton me desafiou. E é muito bom esses desafios, né? Como eu falei, se nós pegarmos aí Gênesis 9:6, não tem dúvida sobre morte, né? Se alguém matar, deve ser morto. Acabou. Não tem o que discutir. Se você pegar Números, capítulo 35, a gente vai ter várias passagens, irmãos, mas não vamos ler todas, né? Eu vou fazer alguma referência sobre algumas. Estão ouvindo bem aqui? Eu não sou muito acostumado com microfone. Estão ouvindo bem? Se você pegar Números, capítulo 35, que faz parte da antiga lei, quando Deus, né, através de Moisés, vai dar a lei para o povo. Números 35 vai falar a ideia de cidades de refúgio. Então Moisés vai falar que algumas cidades deveriam ser separadas, algumas cidades distribuídas aos levitas deveriam ser separadas, e naquelas cidades de refúgio deveriam ficar ali escondidos ou morando naquelas cidades pessoas que haviam matado as outras pessoas, mas involuntariamente. Então, se alguém, e o trecho lá diz isso, né? Se você ler o capítulo todo, você vai ler, se alguém, sem querer, né, está conversando com alguém, e sei lá e empurra essa pessoa sem querer, essa pessoa morre. Ou se alguém, sem querer, joga alguma coisa e isso bate na pessoa, essa pessoa morre. Ou seja, se alguém matasse alguém involuntariamente, essa pessoa deveria ir para essa cidade de refúgio
e ficaria lá até a morte do sumo sacerdote e tal. Enfim, tem várias nuances ali, né? Aí então a gente já vê um outro ponto. Opa, então Gênesis fala, matou, morre. Aqui fala, matou, mas não é por querer, não morre. Fica ali na cidade de refúgio. Então tá vendo como a Bíblia vem trazendo mais e mais informações? E você não pode pegar só um trecho ou um versículo e basear todo o seu entendimento naquilo. Se você pegar também outros trechos, vamos ler isso aqui que é bastante interessante aqui, ó. Êxodo 21. Êxodo capítulo 21. Vamos ver o versículo 28. Ele está dando aqui várias instruções, né? E olha o versículo 28. Acharam? Êxodo 21, no versículo 28. Se algum boi se chifrar, homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Que coisa, né, rapaz? Se o boi matar alguém, mas o dono não soubesse nada disso, mata o boi, não come a carne dele, não pode fazer churrasco, mata o boi, mas o dono não tem culpa nenhuma. Se o boi matar alguém e o dono já soubesse que aquele boi era nervoso, né, era todo violento e tal, e o dono não tomou nenhuma precaução e esse boi matar alguém, então mata o boi e mata o dono também. Por quê? Por que essas diferenças, né? Vocês estão entendendo então o que a Bíblia fala? Lá em Gênesis, se alguém matar alguém por querer, temos aqui o nosso advogado, né? Dolosamente, eu quero matar o cara, eu vou lá e mato. Então a Bíblia fala que eu devo ser morto. Se eu matar alguém sem querer, eu não vou ser morto. Eu vou lá para a cidade de refúgio, segundo o Antigo Testamento, né? E vou ficar lá. Se eu tenho um boi e ele mata alguém e eu não tenho culpa, eu não vou ser morto. Mas se eu soubesse que ele poderia matar alguém, vamos trazer o boi, vamos esquecer o boi que a gente não tem muita familiaridade, vamos transformar esse boi num pitbull. Eu tenho pitbull, mas meu pitbull é bonzinho. E ele foi lá e matou alguém, eu não tenho culpa. Mas eu sei que eu tenho um pitbull muito bravo, eu tenho que prender ele. Se eu não prender ele e matar alguém, eu vou ser morto. Estão entendendo como a Bíblia vai mudando? Então, se você tem a vontade de matar alguém, você vai ser morto. Se você mata alguém sem querer, você não deve ser morto. Você vai ter lá suas consequências, mas não a morte, não a pena capital. Por que eu estou trazendo essa ideia, irmãos? Existem alguns pontos na Bíblia, além desse, né? Que a Bíblia não dá uma direção, é assim ou é assado. Ela entra naquela ideia que eu falei. Você precisa estudar, você precisa buscar, você precisa ler, e você vai chegar na sua conclusão. Óbvio, ninguém está falando aqui contrária à doutrina, ninguém está falando isso. A sã doutrina não se mexe. A sã doutrina é causa pétrea, é isso, senhor advogado? Não mexe na sã doutrina. O que a doutrina falou, não mexe. Mas a Bíblia dá alguns assuntos em que você pode analisar e tomar a sua decisão. Nós somos livres para fazer isso. Mas para isso você precisa entender, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa deixar que o Espírito Santo haja e fale para você. Então a gente viu esses pequenos pontos aqui. Levítico 24:17 também fala a ideia, quem matar alguém deverá ser morto. Então a gente pode, irmãos, tirar dentro da Bíblia que matar alguém, quando essa pessoa mata um outro de uma maneira dolosa, biblicamente, não é errado. Ninguém pode culpar alguém que defenda, e eu vou explicar isso um pouco mais tarde, a pena de morte e falar, não, a Bíblia condena isso. A Bíblia não condena.
puxa vida, o Júnior está indo lá, está sendo gravado, não sei o quê, falando que pode matar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o que o texto bíblico está falando. A gente não pode ir contrariamente à Bíblia. Então é essa a ideia. E aí, durante esses estudos que eu tenho feito, a gente vai vendo vários assuntos, né? Você vê filósofo, você vê psicólogo, você vê juiz, você vê... E cada um tem a sua opinião. Mas a beleza do evangelho qual que é? Não importa a opinião que você vê no mundo, a gente tem que voltar sempre para a palavra de Deus. Não, então fechou, Júnior, a palavra de Deus está mandando matar quem matou, então pode descer daí que já está resolvido. Será? Será que é exatamente isso? Ah não, Júnior, você está enganado, porque todos esses textos que você viu é do Antigo Testamento, hoje a gente vive pela Nova Aliança, é verdade. Mas, vamos lá para Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Eu trouxe uma água aqui, mas já tinha outra. Se eu soubesse de uma água aqui, eu ia tomar a sua água. Romanos 13. Olha o versículo 4. Aqui no contexto, né? Está falando sobre autoridades, né? Como cristão, né? Como o discípulo deve viver em relação à sociedade, às autoridades, né? Vamos ver a partir do 1, vai, 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas. Deste modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Vocês entenderam? As autoridades foram instituídas por Deus e devemos obedecer às autoridades. Quem faz o bem não deve temer a autoridade. Agora, quem faz o mal, como o próprio texto aqui, a autoridade tem a espada. E a espada, nesse contexto, não é uma espadinha de plástico, né? Uma brincadeirinha. A espada aqui representa castigo, representa até mesmo, se for o caso, a morte. Então, o Novo Testamento, Romanos, também traz essa ideia. A autoridade pode trazer sobre aquele que faz o mal, no caso aqui a gente está falando sobre morte, né? Ele pode sim trazer a espada. Entenda uma coisa, irmãos, que precisa ficar bem gravado. Nós estamos falando aqui sobre morte ou não, sobre o Estado. Eu não estou falando que se eu ver alguém matando uma outra pessoa, eu vou lá e vou matar aquela pessoa porque Deus mandou. Não, quem matar o outro deve ser morto. Não é isso. A Bíblia está falando sobre essa responsabilidade de Estado. Então, o Estado, a autoridade, o Estado, sim, tem por Deus essa autoridade de decidir morte ou não morte. Não o indivíduo, porque se eu, como indivíduo, vou lá e faço isso, isso não é justiça, isso é vingança. E a vingança, biblicamente, é pecado. Entenderam essa diferenciação? Então, quando Deus fala em Gênesis, quem matar deve ser morto, e aqui em Romanos, ele está falando sobre o Estado. Então, o Estado, o país, seja o que for, pode decidir se vai ter morte ou não. No Brasil não é esse caso, mas nos Estados Unidos, todos nós sabemos, né? Nos seus vários estados, cada estado decide se tem pena de morte ou não. Alguns estados, se você cometer tal crime, você vai ser morto. Alguns outros estados, aquele mesmo crime é prisão perpétua. Então, a sociedade, o Estado, pode decidir, sim, se vai ter pena de morte ou não. Mas o que entra isso? Como eu falei, nós estamos olhando isso de um ponto de vista
não do homem, mas do ponto de vista de igreja, de cristão. Como o cristão deve lidar com essa ideia? Pena de morte, sim ou não? Pena capital, sim ou não? Eu sou a favor, eu sou contra? Não, o Adalto é a favor, então eu não gosto dele porque ele é a favor. O Ailton não é a favor, eu gosto dele. Como lidar com isso? Como viver com isso dentro da Bíblia? Como o cristão deve ter essa ideia? Lembra-se de João 8? João 8 fala sobre Jesus e a mulher adúltera. Lembram disso? É um trecho bastante conhecido, né? A mulher foi pega em adultério, foi levado até as autoridades, lembram? Chegaram até onde Jesus estava. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que fazer? O que Jesus faz ali? Ele está escrevendo, lembra? O texto é bem claro, né? Ele está escrevendo ali na areia, né? E o que ele fala? Olha, quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí cada um começou a pensar. O que Jesus, olha de novo, o que Jesus está fazendo? Pensa. Eu não vou te dar uma resposta, pensa você. Não é o que ele fez? Pensa, se você não tiver pecado, pode tirar a pedra. Se Jesus fosse contra a lei, o que ele ia falar? Não é para tirar pedra. Mas a lei mandava, a lei de Moisés não mandava apedrejar a adúltera? Mandava. Então se Jesus fosse contra a lei, o que eles iam falar? Você é contra a lei, você não pode ser o Messias. Se Jesus falasse, não, esquece a lei, vamos usar de amor e misericórdia, eles iam falar, não, você não guarda a lei, você também não é o Messias. Eles queriam pegar Jesus numa pegadinha. Então o que Jesus fez? Quando ele fala, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, ele está colocando critério naquela lei. A lei, no rigor da lei, o que era? Foi pego em adultério, apedreja. Jesus está colocando critérios. Tá bom, a lei diz isso, mas eu vou dar um critério para vocês. Pode jogar pedra quem não tiver pecado. Ele está indo contra a lei? Não. Ele está falando que a lei é errada? Não. Ele está falando, olha, não liga para a lei não, viva só pelo amor? Não. Ele está falando o quê? Você vai pensar e vai tomar a sua decisão. Lá naquele caso, todo mundo foi embora, só ficou Jesus. Aliás, o único que se quisesse podia jogar pedra na mulher, né? Porque ele não tinha pecado. Não foi o que ele falou? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele está falando, se eu quiser, eu posso atirar a primeira pedra. Mas o que ele fala para a mulher depois? Mulher, cadê teus acusadores? Imaginaram a cena? Nós estamos aqui, sei lá, 30 pessoas. Aí Jesus está escrevendo lá e quando ele levanta os olhos, só está a mulher, sozinha. E ele pergunta, mulher, cadê os acusadores, né? E quem é que ele fala para a mulher? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus poderia apedrejá-la, mas usou o que com aquela mulher? Misericórdia. Não é? Às vezes, irmãos, às vezes eu sempre falo, às vezes sempre é bom, né? Eu sempre toco nesse ponto lá em Santo André, né? Às vezes nós esquecemos a misericórdia, porque nós somos tão bombardeados com esse mundo podre, nessa sociedade cada vez pior, isso vai entrando na nossa cabeça e a gente vai cicatrizando a nossa alma, a nossa misericórdia, e a gente passa a ver só com os olhos do mundo, né? A minha sogra, a Dona Maria, ela gosta muito do... Como é que chama o programa lá, gato? Do Luiz Bate, aquele repórter lá, aquele... É Brasil Gente? Não, Brasil Gente é do Datena, não é? Então, ele é junto com o Datena ali, só que tem o Datena e tem ele lá, sei lá, Cidade Alerta, é isso. Você só vê violência lá, não vê? Minha sogra adora, eu tenho que tomar cuidado com a minha sogra, ela vai me matar um dia. Mas você só vê violência ali, você não vê nada de bom, não é? E a gente começa a colocar isso na nossa vida e vai esquecendo a misericórdia de Deus. Então a gente ouve alguém falar, o cara mata também. O cara roubou, bate no cara e prende. A gente vai perdendo essa misericórdia que Jesus sempre teve na vida dele. Ele podia falar para a mulher, está na lei,
adulterou, apedreja, você adulterou, apedreja. Mas ele olha com a misericórdia, que muitas vezes nos falta. Então o que eu quero deixar para a gente aqui, irmãos, é essa ideia. Puxa vida, alguém matou alguém, né? Não, isso não é bom, lógico que não, Deus condena. Como é que Deus vai gostar que alguém mate a maior criação dele, que é o ser humano? Vocês já ouviram isso aos olhos de Deus? Puxa vida, alguém está matando a minha maior criação. Com que autoridade? Quem mandou? Não é? Então quando Deus lá fala em Gênesis, em Levítico, em tantos outros trechos sobre matar quem mata, ele está querendo preservar a vida daquela criatura, daquele ser que ele fez com o maior amor possível. Esse é o sentido de Deus mandar matar. Só que a gente vê aí que existem tantas opiniões, né? Quem é a favor da pena de morte diz, é uma questão de justiça. O cara matou, tem que ser morto. Mas justiça de quem? Do homem? Quantas vezes na nossa justiça nós somos injustos? Não é? Porque a nossa justiça é limitada ao que a gente conhece, entende. Uma outra desculpa de quem é a favor da pena de morte, a vida humana tem que ser levada a sério. Matou, tem que morrer. Só Deus tem o direito de matar. Tá bom, eu posso não matar alguém, mas quantas vezes eu xingo, eu falo mal, eu até desejo lá dentro que o cara morra, não é? Eu não vou lá matar, mas lá por dentro, a vida, se esse cara morresse agora, não é? Lembra de os 2 discípulos de Jesus? Jesus manda eles pregar, tal, eles vão pregar, eles não querem ouvir, o que eles voltam falando? Senhor, querem que a gente ore para cair, né, fogo naquela cidade? Cadê a justiça? Cadê o amor? Não é? Uma outra desculpa de quem defende a pena de morte, não, mas está lá, o 6º mandamento fala, não matarás. Perdão, esse é para quem não quer matar, né? A pena de morte serve para proteger vidas inocentes. Aquele cara lá está preso há 20 anos, quando ele sair, ele vai continuar matando. Então, vamos matar ele, que quando ele sair, ele não vai matar mais. Como é que você sabe? Como você consegue saber disso? Ah, não, porque eu sei, né? O cara faz 20 anos que o cara não mata, ele vai continuar matando. Será? E se ele mudou? Então, tá vendo como a nossa justiça não é a justiça de Deus, como é diferente? Quem é contra a pena de morte fala, temos que ter misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, quem estaria aqui sentado agora? Eu não estaria aqui. Então, Deus tem misericórdia. A pena de morte, para quem é contra, diz que ela é irreversível. Se você prende alguém por 30 anos e descobre que ele errou, o que você faz? Você vai lá, tira ele da cadeia. Paga depois, né? Agora você condenou o cara à morte. Passa 1 ano, você descobre que ele não matou aquela pessoa. E aí? Ela é irreversível. Baseado no seu julgamento. E a nossa justiça ela é tão perfeita, né? Nossa justiça não erra nunca, não é? Nossos juízes, nossos promotores, nossos advogados não erram nunca. Então a gente pode confiar na nossa justiça. Será? Quem é contra a pena de morte também diz que os nossos governos abusam, né? Não, se tiver essa pena de morte, tudo bem, vai começar só com os assassinos, mas depois aqueles que não gostam muito do governo também, eles vão dar um jeitinho de entrar na pena de morte e daqui a pouco vão estar matando qualquer um. Pode acontecer também, não pode? Então tá vendo como dos dois lados vão sempre se digladiar, vão brigar? Não, eu quero que mata, não, eu não quero que mata. Como que o cristão deve agir com isso, irmãos? O que nós devemos fazer? Vamos voltar para a Bíblia. Vamos olhar o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a gente aprende daqui. Tem nesses estudos, nessas conversas, eu vi uma frase muito boa. O ser humano ele tem complexo de Jonas. Já ouviram falar sobre isso? Complexo de Jonas. Lembra do apóstolo Jonas? Lembra do profeta Jonas? Foi enviado por Deus para ir a Nínive, né? Vai lá, prega naquela cidade, né? E ele vai lá e prega, e as pessoas se arrependem, e Jonas, o que ele faz? Ele fica louco da vida. Como é que pode? Eles se arrependeram, Deus? Não, mata todo mundo. Aí ele fica tristinho, vai lá, pede para morrer ele, né?
Mas, gente, o profeta vai pregar sobre Deus, a pessoa se arrepende e ele fica bravo com isso. Por quê? Porque ele queria que a cidade fosse destruída, porque Nínive, um contexto rápido, né, era uma cidade absolutamente pecaminosa, né, toda... Não, então eles não podem se arrepender, eu vou lá pregar porque o senhor mandou, mas eles não vão se arrepender, o senhor vai matar todo mundo, legal. Mas eles se arrependem e Jonas sofre por isso. Às vezes nós temos complexo de Jonas. Não, Deus, como é que o senhor vai deixar o Escadinha, né, um bandido famoso, né? Como é que o senhor vai deixar o Escadinha sem morrer? Tem que matar o cara. Como é que o senhor vai deixar o do PCC lá, o chefão do PCC? Beira-Mar? Não, mata o Beira-Mar, meu. O cara não tem recuperação nunca. Complexo de Jonas. Tem uma frase famosa no meio da polícia, né? Não só na polícia, mas no mundo, é bandido bom. Vamos completar. Bandido bom é bandido morto. Não é a frase que a gente encontra no mundo? Bandido bom é bandido morto. E quantas vezes a gente não pensa assim, não é? Não é? O Nardoni jogou a filha de 5 anos da janela, mata esse cara. Como é que Deus olha para a alma do Nardoni? Como é que Deus olha para a alma do Beira-Mar? Como é que eu olho para a alma deles? Então entende, gente, como é difícil? Então, biblicamente, é pecado você defender a pena de morte? Não. Não é pecado. A Bíblia fala sobre isso. A autoridade, lembre-se, sobre Estado, né? É pecado você defender que o Brasil um dia tenha a pena de morte? Não, biblicamente não é pecado. Mas será que é o melhor? Será que é o que o cristão faria? Ou ele teria um olhar misericordioso? Ou ele olharia como Jesus olhou aquela mulher adúltera? Então, está vendo quando a gente começa a ver, a aprender, a estudar, o nosso pensamento vai mudando? Diferente do que a gente lê lá, Gênesis 9:6, né? Matou, morre. Fácil. Mas será que é isso? E se um dia você... Seu nome é? Joelma. Se um dia a Joelma... Se um dia... Como? Laís. Se um dia a Joelma e a Laís, numa briga, não sei o que, ficar nervosa e matar alguém. Você quer que elas morram? Sua irmã em Cristo? Não, mas você defende a pena de morte, mas defende só para alguns, para outros não. Está vendo como é difícil? Então, biblicamente, como tomar uma posição? É você que vai decidir. Isso é a beleza do Evangelho, não é? Não é isso que a gente ensina quando a gente vai falar sobre Cristo para alguém? Ou você pega, amarra essa pessoa e traz ela amarrado para a igreja, senta aí e você vai se tornar um cristão. Não. É a pessoa quem vai decidir. Pena de morte é aceitável ou não? Você vai decidir. Eu vou decidir. Tinha um programa no tempo do Adalto que chamava Você Decide, lembra? Você decide, ligue 0800, não sei o que, não sei o que. É essa a ideia. Eu decido, mas eu devo decidir com a consciência tranquila, sabendo o que eu estou fazendo. De novo, irmãos, não estamos falando sobre sã doutrina, tá? Isso não se mexe. Então, qual é a resposta para essa pergunta? Não tem a resposta para essa pergunta. É você quem vai descobrir, é você quem vai ver. Só para fechar, muitos pegam lá o 6º mandamento. Não, eu sou contrário, porque lá nos 10 mandamentos, o 6º mandamento fala, não matarás. Então, pronto, eu não posso matar. Mas lá, né, seria um estudo separado, mas aquela palavra não matarás, né, é a palavra hatsa. Essa palavra não matarás lá daquele texto fala sobre o assassino que mata alguém porque ele quer. Então, eu não devo matar ninguém porque eu quero. Então, essa é a explicação que tem lá. Então, eu espero que eu tenha trazido isso para vocês. Ah, não, eu queria sair daqui com uma resposta, que ele me fala. Não tem resposta. E essa é a beleza do Evangelho. A cada dia você vai aprendendo. E que a misericórdia de Deus seja o nosso juiz. Amém.